Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para vocês me avisarem como é que tá o som, se tá tudo bem com o áudio, se o vídeo tá legal, como é que tá a internet aí. Olá, Flávia, boa noite, tudo bom? Me avisem como é que tá tudo aí. Vou esperar a nossa entrevistada de hoje chegar. E enquanto isso, eu já vou avisando para vocês que o algoritmo do Instagram entende que essa live é relevante. Se vocês enviarem bastante coraçãozinho e interagirem bastante nos comentários, e aí ele avisa os meus seguidores e os seguidores da Leila para virem participar aqui com a gente. Então, bastante coraçãozinho ao longo da live, comentários, mandem perguntas, que a gente vai fazer as perguntas de vocês para a Leila ao longo da entrevista, quando acabarem as minhas. Tá baixa, Flávia? Vamos ver se eu consigo melhorar. Pode ser do fone de ouvido. Eu troquei, não tô com o fone que eu uso todo dia. E aí? Melhorou, Flávia? Me avisem aí. Como é que tá a voz? Melhorou? Vou falar um pouco sobre o projeto enquanto a Leila não chega. Vocês que me acompanham já estão cansados de saber, né? Mas se você chegou agora, por acaso, desde que a quarentena começou, eu tenho feito lives aqui com profissionais do mercado literário, sempre de segunda a sexta, às 19 horas. E aqui a gente conversa sobre livros, tem muita informação para quem está começando na carreira. Pode ser, desculpa, Flávia, ainda tá meio baixa para você. Pessoal, quem estiver assistindo puder enviar um comentário sobre a altura da minha voz, se o áudio tá bom ou se tá ruim, só para eu saber se é lá na Flávia ou se é para todo mundo que a minha voz tá baixa, por favor. Sempre com conteúdo bacana para quem é leitor e para quem é escritor também, tá começando nesse mercado. Tem sempre dica aqui dos autores, dos profissionais, assim, tem muita experiência bacana trocada. Tá ótimo, a editora em Prosa e Verso tá dizendo que tá bom pra ela. Então acho que Flávia pode ser aí, tá? Deixa eu ver se a Leila já tá por aqui. Não, ela ainda não chegou. Vamos aguardar. Que mais? Eu queria dizer pra vocês que a entrevista do Lucas, que foi semana passada, já tá disponível lá no meu canal do YouTube. É só vocês entrarem no link que tá na minha bio, mas não vai ser agora não, espera acabar a live. Quando acabar aqui, vocês vão lá. Tem bastante conteúdo já lá, tipo, todos os entrevistados, com algumas poucas exceções que eu tive problema nas lives e não consegui salvar. A maioria dos meus entrevistados, os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube, é só vocês acessarem o link da bio. Também tem post 2 vezes por semana, inédito lá no blog, então o link também tá na bio. O meu e-book Infância, do meu primeiro livro, está disponível para download gratuito, o link também tá na bio. Tem contos lá no Wattpad, o link tá na bio, então assim, tem bastante conteúdo para vocês conhecerem melhor o meu trabalho. E dizer para vocês que está sendo um prazer enorme participar, ter essas conversas aqui no Instagram. Sempre muita gente legal participando. Eu estou já com a agenda lotada até junho e tem fila de espera. E é muito bom poder dizer isso. Significa que a adesão dos profissionais tem sido excelente e a procura também, porque as pessoas me enviam direct para participar. Os autores que eu estou entrando em contato também estão sendo muito receptivos com a ideia de participar aqui. Essa semana tem uma programação bem bacana. Aliás, a programação tem estado muito legal por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Deixa eu ver se a Leila já está entre nós. Ainda não chegou. Vou enviar para ela novamente o convite, que ela pode não ter visto. Para ela poder vir para a live. Chegou. Vou colocar a Leila aqui na conversa para a gente poder começar. Olá! Boa Oiê, noite! deixa eu ajustar o som aqui que tá muito alto. Tudo bem? Tudo! E você, como que são as coisas? Tudo certo, tudo bem. Desculpa, me Deixa eu atrasei, falar. fui pegar um chá. Sem Senão a garganta problema.
senão a garganta Tá fica certo, eu tô aqui com a seca. minha aguinha, também pelo mesmo motivo. Fala-se tanto que daqui a pouco a boca fica seca. Deixa eu fazer É, as apresentações. Hoje eu converso com a autora de Amigas Imperfeitas, A Segunda Vez que Te Amei, Partiu Vida Nova, As Fases da Lua, Não É Mais Verão, Adivinha Quem Vai Se Casar e O Outro Lado da Muralha. A última autora que me faltava entrevistar para zerar o livro delas, Leila Rego. Obrigada por você vir, por você aceitar participar. Seja bem-vinda à imagina. sua casa, que é o que estamos podendo nesse momento de quarentena. Sim, sim, um É... prazer, um prazer. Nossa, eu acompanhei aí algumas. A gente tinha uma data, né? Teve uma data lá atrás, aí eu não Aham, pude, mas agora deu certo, estou feliz. acontece. Eu também estou muito feliz de você ter conseguido participar aqui com a gente. Espero que seja bom para Sim, você também. sim, sim. Leila, indica um livro para os espectadores. Pode ser o livro que mudou sua vida, o livro que você esteja lendo no momento, só não pode ser o seu. Ah, nossa, essa é realmente uma pergunta difícil, né? Porque é, eu tenho o hábito de ler muito e todo livro me toca de alguma forma. É, então, recomendar algum é muito difícil, mesmo porque cada um tem seu gênero preferido e tudo mais. Eu adoro romances, né? E o último que eu tô lendo, por um acaso, é esse daqui. Não consigo ler porque está invertido. Lê para mim o título, por favor. É Meus Dias com Você, a autora é Claire Schwartzman, da editora Arqueiro. Tô curtindo, mas não vai ser um dos meus Romance, né? preferidos. Deixa eu ver se estica aqui. O último que eu li da Marian Keyes, que eu me apaixonei, dando um tempo. Adorei Esse esse eu ainda livro não para li. Eu mim. sou apaixonada por ela, pela autora. Esse eu ainda não li. O É último que eu li o dela foi Férias. Você já leu Férias. Férias? Já li, eu tenho todos Eu aí. achei que não ia acabar nunca. Então, Porque esse é daqui que tem gigante. 586 páginas, é um Eu acho que o tijolão. Férias tem 600 também. Me fala uma É, coisa, eu reparei que seu livro tá cheio de marcadorezinhos do que se trata. esse aqui, É. são as sacadas dela, as frases, as cenas que ela coloca, que eu me apaixono por tudo que ela faz. Então, assim, eu marco para depois rever e rir, porque ela tem umas tiradas assim, mais sacadas geniais, né, a Marian. Então, para depois rever e reler. Que barato. Eu não tenho hábito de fazer isso, por isso que eu perguntei. Não, eu marco com lápis. Os meus livros, assim, não dá para repassar nem para trocar, porque é cheio de marcação. Eu marco, eu coloco cor, marco com marca-texto, enfim. E também um livro que me marcou demais, assim, já tem outra pegada mais espírita, é Paulo Estevão, do Chico Xavier, um livro que me tocou profundamente também. Entendi. E me conta como é que é a sua história com os livros. Você foi uma criança leitora? Sim, bastante. Eu sou paranaense, né? Nasci no Paraná, mas aos 4 anos meus pais se mudaram para o Mato Grosso e mas para o Mato Grosso dos anos 70 do século passado, né? Onde a floresta amazônica ainda era completamente inexplorada, virgem. Então eles foram para uma cidade, não era nem cidade, era um sítio a 100 quilômetros da próxima cidade. E éramos só nós, assim, a nossa família, eu, meus dois irmãos, meus pais. E sem energia elétrica, sem nada, só tinha um rádio a pilha lá. E então minha mãe comprava livros pra gente, né? Então desde pequenininha que eu tenho esse contato, e aí mais tarde indo para a escola, uma escolinha rural lá perto, a professora tinha uma biblioteca enorme, assim, e ela incentivava demais a gente a ler, ela deixava a gente pegar, levar para casa. Então, o contato com o livro veio desde pequenininha mesmo, desde os 5, 6 anos, já lendo, devorando as historinhas de Monteiro Lobato, né? Aquela coisa toda. E em que momento você se descobriu escritora? Isso veio muito mais tarde, porque depois
quer dizer, né, a vida vai dando os sinais, a gente que não percebe. Porque na adolescência, não sei se você teve esse hábito, eu escrevia muito diário. Escrevi e tenho Então, até hoje. eu tenho também. Então, ela era aquelas coisas que depois eu fui reler, eu falava, nossa, pelo amor de Nossa, eu Deus. toda. Coitada da minha mãe, porque eu era o drama em pessoa. Então, e eu escrevia muito diário, e eu não só escrevia muito diário, eu também criava uns cadernos, assim, aí depois tinha lá, assim, cantinho da poesia, e eu criava poesia, eu fazia colunas, como se fosse uma revista, algo assim, mas parou ali naquele momento, né, depois vem faculdade, você vai indo, né, vai vivendo, e continuei como leitora. Aí, quando eu fiquei grávida da Luísa, minha filha, que hoje tem 13, morava em Vinhedo, onde eu moro hoje, só que trabalhava em São Paulo, e eu ia de fretado para São Paulo. Era aproximadamente 2 horas indo e às vezes até 4 voltando, dependendo do trânsito. Então, no ônibus, eu comecei a rabiscar, retomar essa coisa do diário, de, de Mais como um ir escrevendo, passatempo mesmo, mais né? como passatempo, né? E comecei a rabiscar e de repente tinha uma personagem, aí fui dando coisas, mas assim, sem nunca ter feito curso. Eu sou formada em turismo, então não tive redação na faculdade, nada, assim, nada que me encaminhasse para a escrita, entendeu? E aí, quando vi, eu fui gostando daquilo. Então, eu passei a esperar pelo momento do fretado, para poder sentar Traduz com pra mim o que que é um fretado, porque aqui no Rio fretado não quer dizer ah, absolutamente nada. nada. Ah, pensei que eu tô Nada. O que que é um falando aqui a fretado? língua geral. Não, então. Não, o que que é um fretado? Fretado é um ônibus que não é transporte urbano. Por exemplo, ele tem o ponto de parada, que em Vinhedo é na saída da cidade. Então, meu marido me levava lá, eu esperava um ônibus, tipo um ônibus Tipo ônibus de viagem, aqueles de viagem, confortáveis. isso, Aqui no Rio a gente chama de frescão. frescão, entendi. Então, aqui é fretado, que aí você paga por mês e Ah, entra sim, não, nesse não. ônibus. Também não é assim também não. Acho que a gente aqui no Não. Rio não tem isso, não. É De porque pagar por mês. aqui é Gente, se alguém perto. do Rio estiver aqui assistindo e eu estiver falando besteira, me corrija, por favor. Mas eu realmente desconheço um ônibus que a gente pague por mês, assim. Não conheço É essa porque nos modalidade. arredores da capital de São Paulo tem muita cidade, então muita gente mora aqui pelo interior e vai trabalhar na capital. Uhum, Então a gente costuma pagar esses ônibus mensal, né? Um dinheiro aí um por valor mês. X. Uhum, Para você ter esse transporte, para não ter que depender de outro tipo de transporte, carro, ônibus, metrô. Aí você entendi. pega a linha, Realmente eu eles não têm conheço. linhas, Aqui no né? Rio eu acho que não tem. Eles Acho têm que não, linhas, não eles dessa passam maneira. por alguns lugares da cidade, você escolhe um e vai. Então eu passava a esperar a hora desse fretado, né? E torcendo para que ninguém sentasse do meu lado e conversasse, porque tem essas também, né? A pessoa começa a falar e você quer escrever. Ainda mais quando você pega no mesmo horário e acaba fazendo amizade, né? É. Ou da mesma empresa, às vezes coincidia. Aham, Enfim, aí foi isso. E aí foi assim que surgiu essa história aqui, a história da Mariana. aham. A Mariana nasceu aí lá pelo Esse é ano o seu de. primeiro livro? Não foi o meu primeiro livro O independente. primeiro que você escreveu? Isso, o primeiro que eu E foi escrevi. o primeiro a ser publicado, não? Eu publiquei ele de forma independente, porque Sim. também não fazia nem ideia de como publicar um livro. Isso em 2009 ou foi antes? Foi em 2009, por Então me, aí. me conta como é que foi essa decisão de estou escrevendo para passar tempo, vou publicar um livro. Como é que foi essa? Foi assim, eu não sei o que passava pela minha cabeça, porque eu não era mãe de primeira viagem, mas a Luísa nasceu e eu acabei saindo da empresa onde eu trabalhava, porque não dava mais para conciliar as coisas, mas eu me sentia assim, sem ter o que fazer com uma bebê recém-nascida, entendeu? E um menino de Ah, 6 anos. Aí eu falei, eu não preciso tinha me nada para ocupar. fazer. Devia Não, estar não muito à tinha. toa. Né?
Eu acho que era de madrugada que acontecia Ai, gente, eu dormia de madrugada. Quando meu filho não estava mamando, eu estava dormindo. Então, aí eu comecei a escrever, não mais em caderno, aí no computador, comecei a passar para o Word, aqueles escritos que eu tinha feito no caderno. E aí um dia ficou pronto. Aí ficou pronto, eu falei, bom, acabou, né? Virou uma história, o que que eu faço com isso? Aí eu tenho uma amiga, Glaucia, não sei se ela tá aí. A Glaucia lê muito também. Aí eu falei, Glaucia, dá uma lida nisso aqui, vê o que que você acha, tal. Ela leu, ela falou, nossa, tá legal, não sei o quê, me deu umas ideias lá também, fiz uns ajustes e fui passando para um, fui passando para outro. Até que alguém falou, não, você tem que publicar isso, publica, tem umas empresas, umas editoras que fazem publicação sob demanda. E eu nem pensei assim, vou procurar uma editora tradicional, Você nem enviou original para nenhuma não, editora. não. Eu já parti logo pelo, vou publicar, vou mandar imprimir aí uns 100 exemplares para distribuir para os amigos e tal. Aí foi assim. E aí, na época, e eu acho que eu já estou falando de 2010, 2011, começaram os blogs literários. Sim, sim. E eu comecei a navegar por aí e falar, você não quer ler meu livro? Aí comecei a mandar meu livro assim, para as blogueiras. E o Essa negócio foi primeira, essa primeira tiragem que você fez independente, você fez quantos livros? 100, 100 E, exemplares. e aí você fez eventos de lançamento ou A não própria fez? editora fez, porque era o pacote, né? Você mandava fazer o livro, eles fizeram o lançamento na Martins Fontes, numa livraria de São Paulo Aham. conhecida, na Avenida Paulista. E foi para familiares, amigos, essas coisas. E aí depois vieram os blogs, eu comecei a enviar o livro para as blogueiras, e o negócio foi se espalhando, elas foram fazendo sorteio, resenha, o livro foi assim. E acabaram os 100 exemplares da primeira edição. Aí a gente refez a segunda edição, aí fiz uma outra capinha para ela, que a primeira não estava muito legal. E aí eu fiz 1000 exemplares. E já comecei a escrever a Já usou segunda. um pouco mais, né? Já fui ousada, né? Mas nem ainda pensando em publicar por editoras normais. Vou enviar, né? Já que a história está sendo bem recebida e tudo mais. Nem pensei Aham. nisso. Aí eu escrevi a continuação da história da Mariana e publiquei pela Alprint, que foi essa empresa que fez para mim. Fiz Qual mais é o 1000 nome desse exemplares. segundo livro? Ele chamou Pobre Não Tem Sorte, o primeiro. E aí o E o Pobre Não Tem segundo? Sorte 2. Ah, tá. Que é uma história só que depois as duas juntas estão aqui. E aí chegou a Ah, ganhar. esse livro Partiu Vida Nova é a compilação dos dois livros? Isso Ah, entendi. Entendi. E aí o legal que o. Aí, enfim, aí os blogs todos resenhando, fazendo sorteio, o livro foi indo, né? Foi vendendo, também vendi. Aí eu fiz um site, comecei a vender. O livro ganhou um prêmio, É coisas mesmo? assim. Tá até aqui o prêmio, peraí, deixa eu pegar ele. Conta pra gente desse prêmio, como é que foi? Foi o Prêmio Literário Anual Codex de Ouro de 2011. Esse Olha que prêmiozinho aqui. legal, você precisa colocar isso no seu release, porque eu não sabia. Não pus, né? Não. Foi aí no Rio a entrega, tudo. Quem recebeu, eu não Olha, fui, e não como é que pude foi ir. que você participou? Você que se inscreveu? Foi a Não, editora? foi votação, o público que elegeu o chiquilite do ano, o gênero. Olha, que bacana! Aí a premiação foi aí no Rio, eu não pude ir, a Tami que recebeu o prêmio para mim. E foi Tá meu assim, amor de pessoa. aí empolgada, emendei outra história, comecei a escrever outra história. Aí a gente já tinha criado um grupo chamado Novas Letras, que éramos em 5 escritores. Eu, a Tami, a Fernanda França, a Patrícia Barbosa e o Anderson Rafael, o único rapaz do grupo. E a gente começou a rodar o país, fazendo eventos literários.
indo em escolas, em feiras, em bienais, fomos em um monte de lugar. Viajamos assim o Brasil todo, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. E divulgando nossos livros, né? Então eu era independente, eu acho que a Fernanda também era independente. Acho que só quem tinha editora era a Patrícia e a Tami. Então a gente levava nossos livros para vender nos eventos e dava muito certo. Foram assim uns 3, 4 anos fazendo isso. E aí a gente arrumou um agente literário, olha que chique. Olha! E Como é que foi isso? Como é que ela descobriu vocês ou vocês descobriram ela? começou com a Tami, ele começou a fazer agenciamento para a Tami, e aí conversando com um, conversando com outro, acabou que todo mundo entrou. E aí ele enviou o livro que eu estava escrevendo na época para Gutenberg, que era o Amigas Imperfeitas. E aí ela gostou da história, quis publicar. E foi assim que daí eu entrei. Esse foi o primeiro livro que a Gutenberg publicou, Isso, seu? foi. E aí Foi, foi através, então, da agente literária, né? Você nem chegou. A expectativa do envio de originais você não passou, né? Não passei por isso. Eu falo que eu tive muita sorte, porque começou assim, sem pretensão nenhuma. Começou com uma maneira de passar o tempo no fretado, depois, com a ajuda de todos os blogs, o negócio bombou. Aí o livro ganhou um prêmio, eu falei, nossa. Você publicou 2 livros independentes, depois você publicou 4 livros pela Gutenberg, depois Isso. você participou da antologia pela Rocco, depois você publicou 3 e-books na Amazon. Uhum. Você pensou em publicar livro físico desses últimos e-books ou eles já nasceram como projetos digitais? Sim, já nasceram como projetos digitais, porque são contos, né? São muito Sim, curtos. entendi. Você não pensou em reunir isso para fazer um livro? Não. Não, ainda não pensei. Quem sabe se eu tiver mais volume de contos, de repente, né? Faz um livro de E o contos. que você achou dessa experiência de publicar na Amazon? Não só a questão da recepção do público, mas financeiramente falando. Não, eu acho que é legal essa questão do e-book para quem não tem acesso à livraria, para quem de repente não tem como investir num livro. Os meus livros eu considero livros caros, né? Eles custam na faixa de 30, 40 reais. E os meus e-books é R$2,50, acho que R$2,90, um Muito negócio mais assim. acessível. São mais acessíveis, né? Então, quem não tem como investir, ou quem não tem livraria na cidade, ou quem está em outro país e quiser comprar, é muito fácil, muito rápido, está na mão em 5 minutos, né? Financeiramente falando, não tem o mesmo retorno dos livros físicos, mas também eu acho que é uma questão de volume, né? Quanto mais você ir publicando na Amazon, acho que depois vem. Você acha que essa facilidade que você teve lá com os primeiros livros, por causa daquela onda das blogueiras que estava muito forte, ela continua hoje? Você acha que esse mercado ainda ouve muito a voz dessas blogueiras e booktubers na hora de escolher o que vai comprar para ler? Você acha que elas ainda têm essa força no mercado? Eu acho que elas têm uma grande influência ainda. Eu acho que muita gente segue, né, agora pelo Instagram e mais pelo YouTube. Não sei se os blogs ainda têm ainda esse poder, porque agora as mídias são outras, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que elas influenciam muito. Tem muita gente que vê a opinião de alguém que elas confiam, né, de uma influencer aí que elas confiam, para depois comprar o produto, né? Qual é mais ou menos a faixa etária do teu leitor? Ele é um jovem adulto, né? Os meus livros são escritos para essa faixa mesmo, né? Tanto é que eu não faço escolas, esse tipo de coisa, porque não é o público mesmo. Não é o público. E você já escreveu alguma coisa para criança ou outro gênero que não chiquilite, alguma coisa mais, sei lá, então, indo pro fantástico ou hot, sei lá, existem tantas possibilidades, né? Eu me desafiei e escrevi um gênero totalmente diferente do meu, esse último conto, né? O Outro Lado da Muralha, que é baseado no universo
antes de Oz. Então eu escrevi sobre o personagem Espantalho, como ele era antes do encontro com a Dorothy, né? Quem era essa pessoa? Então eu criei uma história para ele, uma história mais fantástica, e foi um desafio assim tremendo, porque é muito diferente de você escrever sobre o cotidiano, né? Minhas personagens, elas são mulheres, elas trabalham, elas são empoderadas, elas namoram, elas curtem, têm amigas, então tem ali um contexto, né? E aí, de repente, eu pego um personagem que é fantástico, é um universo que não existe, o universo de Oz não existe na vida real, não é plausível. Então, E aí, foi como é que foi assim. essa experiência? Esse livro, esse conto, né, na verdade, eu escrevi ele em 2017. E ficou parado aí. E aí, de repente, eu e a Fernanda temos uma parceria aí de uma. Fernanda França, que já passou por aqui, falou Já. inclusive sobre o conto dela. Você acha que já estavam lançando, tipo, no dia, né? Foi por Acho que foi. coincidência, Não, assim, no dia do lançamento foi a entrevista da Fernanda. Então a gente fica uma incentivando a outra. E aí, vamos fazer não sei o quê, não sei o quê. E vamos retomar aquele negócio que a gente escreveu lá em 2017. Ela, vamos. E aí a gente pegou aquilo que estava parado, eu reli, mudei muita coisa, e aí a gente resolveu publicar. E eu estou recebendo já muito retorno e um pouco ansiosa, né? Porque não é, né? Eu Tua saí zona da de minha zona de conforto, né? conforto, sim. Mas foi bacana. E você pretende continuar se desafiando ou você acha que o seu lugar é. Você se sente. Não digo nem confortável, mas eu digo assim, você se sente mais satisfeita com o seu trabalho, com o resultado do seu trabalho, quando você está escrevendo Chiclete? Eu gostei da experiência. Eu tenho pensado muito em escrever algo para o público infantil também. Mas é um negócio que eu preciso estudar primeiro, né? Porque é uma responsabilidade maior e tudo mais. Mas eu gostaria de fazer com ilustrado, né? E é algo que eu penso. É um projeto aí que fica passando aqui na minha cabeça de vez em quando. Por falar em projeto, você está trabalhando em alguma coisa no momento? Algum Então, novo livro? eu e a Fernanda, a gente escreveu um conto juntas para o Dia das Mães. A gente vai falar dele a partir de amanhã. Então eu já posso contar aqui agora, se a Fernanda tá aí, não Adianta, sei. por favor. Eu gosto das exclusivas que vocês me dão sem querer. Porque foi sem querer que foi no dia do lançamento do conto, que foi a entrevista da Fernanda. Agora, véspera da novidade sendo lançada. Vou fazer igual o programa sensacionalista e botar uma tarja de exclusivo piscando aqui na tela. Conta Então, pra gente. a gente escreveu um livro juntas, a história de duas amigas que têm uma amizade tipo irmãs, assim, né? E esse livro está pronto, está com a nossa agente, que é a Alessandra, e ela vai encaminhar esse livro aí para publicação. Só que aí a gente teve a ideia de escrever um conto sobre as mães dessas personagens. Então a gente escreveu. Já saiu um spin-off do livro que nem foi lançado ainda, maravilhoso. E aí a gente vai presentear nossas leitoras. Vai ser um presente para o Dia das Mães. A gente vai lançar ele até sexta-feira. E amanhã, a partir de amanhã a gente já vai estar falando dele nas redes, divulgando capa, sinopse, essas coisas. Mas é um presente, não vai ter custo, né? Como é que faz? Como é que faz? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: como você se sente escrevendo a quatro mãos? É confortável para você? Eu só tenho essa experiência com a Fernanda e a gente pensa muito igual, assim. Tanto é que o nosso estilo literário, o nosso gênero literário é o mesmo, o nosso estilo de escrita também é o mesmo. A gente pensa muito igual. É muito legal as nossas trocas de mensagem assim, no WhatsApp, né? Tipo, eu recebi o capítulo dela e falo, Fernanda, eu sabia que você ia escrever isso. Então vocês dividiram a escrita por capítulos? Por capítulos, Ela tem a personagem dela, eu tenho a minha, e os capítulos se alternam entre elas, assim. Interessante.
não sei se eu ia conseguir trabalhar desse jeito. É, Porque eu acho você que tem que ter uma precisa estar afinidade, né? uma Tem que ter. afinidade muito grande com É, a outra pessoa, ser flexível também, né? De é. enxergar diferentes caminhos para aquela história e aceitar sugestões. Deve ser complicado. E não ter melindres, e ser humilde, porque Exato, tem hora que ela fala, olha, exato. aqui não ficou legal, aí você vai lá e arruma. Ou tem horas que eu falo, eu acho que aqui também podia ser assim. E foi super de boa. Nossa, foi uma delícia. O Então, negócio de é se a gente ficar. projeto, então de projeto que a gente tem para frente é um livro, né, de Fernanda e Leila, que está em busca de uma casa literária para ser lançado, né? Isso. E o conto que deve sair até sexta-feira. Você está É. escrevendo alguma coisa agora? Durante a Então, quarentena? A quarentena te afetou de alguma forma, psicologicamente falando, assim, na sua criatividade? ah, total, né? Porque ficar em casa não é ficar em casa de boa, né? Tem marido, tem 2 filhos, tem um negócio, né? Eu virei a cozinheira. Era a minha próxima pergunta, né? Eu não sei se o Ai, pessoal aqui que te gente. segue acompanha os stories, mas você virou cozinheira, né? Foi uma coisa assim. É um negócio que me dá Você. prazer. Eu Mas você gosto de sempre cozinhar. gostou de cozinhar? Sempre foi uma coisa que te tirou, assim, do. Ah, vou cozinhar para desestressar. É uma coisa que funciona mais ou menos Assim assim? como eu me descobri escritora, eu também me descobri cozinheira, né? Porque a minha mãe é muito cozinheira. Cara, minha mãe cozinha muito, assim. E quando eu morava com ela falava: aprende enquanto você está aqui comigo. Só que eu não queria nem saber, né? Não, não é, vamos curtir. Eu sou adolescente, não quero aprender a cozinhar. Aí, quando eu fui morar em Foz do Iguaçu para fazer faculdade, eu fui morar sozinha. Eu falei: caraca, e agora eu não sei nem fazer arroz. O que eu vou fazer da vida? Só que aí eu me peguei fazendo uns negócios que eu falava, nossa, como eu sei fazer isso? Mas não era assim, a minha mãe cozinha muito, mas a comida da minha mãe é muito simples, é aquela comida caipira de fazenda, né? O arroz, o frango de panela, essas coisas. E aí, de repente, eu fazia arroz ao vinho branco com passas. Eu falava, nossa, da onde onde eu aprendi a fazer essas coisas? E eu gosto de fazer coisas diferentes. A cozinha é muito criativa, né? Ela A gente permite pode você. esperar um livro de receitas de Leila em Ah, breve. não. Não, Não teremos não, esse prazer. Mas não. você pensa em fazer alguma coisa nesse sentido? Uma personagem que tenha mais essa veia Eu tenho um personagem culinária? chefe. Tenho, já tenho, ó. Já botei ele aqui. Mas ele é inspirado na sua história com a comida, não? Não, ele não é inspirado na minha história com comida, mas é porque eu gosto de comida e gosto de cozinhar. E aí eu falei, eu quero um cozinheiro para mim. Aí então eu criei Você ele. falou, você falou pra gente que fez faculdade de turismo. Eu sei que você trabalhou durante alguns anos em RH também. Isso. E você acabou se tornando escritora. Foi uma coisa assim, são três carreiras que não se cruzam, né? É. Você hoje vive dos seus livros? Não, não vivo deles. Eu trabalho com outra coisa. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, fazendo outras coisas, mas o livro é um complemento ainda. E você imagina que isso venha a mudar mais pra frente? Você consegue Ai, enxergar tomara. os livros como. É porque essa é uma questão. Eu ontem estava entrevistando uma outra autora e eu falei assim. É porque eu não me lembro exatamente qual foi o contexto da frase, mas alguma coisa do tipo, não se vive de livro. Aí ela falou assim, não, mas eu vivo. Aí eu falei assim, não, não é nem que não se vive de livro, existe gente que vive de livro. Sim, Mas é uma existe. raridade dentre as pessoas que a gente sabe que escrevem no Brasil, principalmente no Brasil, né? Não é um caminho fácil nem óbvio viver de livros no Brasil. Não acontece com todo mundo. Não é todo mundo que consegue essa façanha. Sim. Você se vê com um caminho dentro, mercadologicamente falando, que os seus livros passem a ser a sua fonte principal de renda mais pra frente? Você tem um plano, tipo, em 10 anos eu quero estar vivendo dos meus livros, ou sei Não, lá? não, não tenho esse plano. E também não tenho plano de viver do livro através de outras áreas, tipo revisão, Uhum. preparação, diagramação, não. Porque tem gente que vive trabalhando Sim, com o mercado editorial e em também outras escreve, maneiras. né? É. Mas não é meu caso, não.
Eu também curto Não, a área de RH, de desenvolvimento pessoal, então eu também gosto disso. Também faço. entendi, Isso é a minha renda, é por aí. entendi. E como é que é o teu processo de escrita? Você consegue escrever todo dia? Você tem um horário favorito para escrever? Eu já fui mais disciplinada, mais regrada. É, quando o mercado editorial brasileiro estava em alta, né, lá por 2014, quando estava, né, Teve um tava boom bem de muitos legal. novos escritores, né? Nessa época a gente estava escrevendo muito, né? Então eu deixava as crianças na escola e escrevia das 7 ao meio-dia, que era a hora que eu parava para ir buscar. E aí depois virava a chave e ia ser mãe. Mas hoje não, hoje a Luísa está com 13, o Lucas está com 18, já não me demandam tanto. Eu teria mais tempo para escrever, só que agora eu voltei mais para a minha outra área. Então, eu também estudo muito essa área, atendo os clientes, porque eu faço todo atendimento virtual, né? Quando sobra um tempo, eu escrevo. Eu estou escrevendo um livro já há um ano, mais ou menos, mas já não tenho mais aquela disciplina, aquela coisa, eu vou sentar todos os dias e escrever. Não, hoje eu já não faço Quanto, mais isso. quanto tempo você levou para escrever o primeiro lá no Fretado? Primeiro livro no Fretado levou quanto tempo para ser escrito? E, caraca, não sei, acho que menos de um ano. No E hoje você leva caderno, quanto né? tempo, mais ou menos, para escrever um livro? Então, por exemplo, esse livro com a Fernanda foi muito rápido. Em menos de 6 meses a gente escreveu o livro. Olha, É. E esse conto do Dia das Mães a gente escreveu em 15 dias, nem isso. É porque é muito rápido é com um ela. conto de quantas palavras, mais ou menos? Eu acho que Quantas foram páginas? Eu não sei qual foi a sete medida que vocês levaram. capítulos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que foram 7 capítulos e. Aqui, ele tá pronto aqui. Já te digo, com precisão. Vou tirar o óculos para ver de longe. Cem... cento e... cadê? Foram... Cadê, gente? 8 capítulos, 8 capítulos e 18 páginas de Word. É Agora, grandinho? agora ele vai ser diagramado, né? Vou colocar no formato MOB lá para Amazon. Não sei quanto Aham, que vai ficar. entendi. Mas foi E aí rapidinho. Em você. 15 dias a gente escreveu. Acho que É bem nem isso, rápido mesmo. Mas a Mas sua em média geral escrevendo sozinha é um livro, um é um livro, é ano. um ano, mais ou É um menos. ano, é um ano. Quando eu estou muito empolgada, até menos, assim. É, histórias menores, né? Como esse conto para o livro delas. Eu acho que foi coisa de 4 meses. Quando tem prazo, assim, você se obriga mais, né? Você Então, escreve bem sob pressão? escrevo. O negócio flui, que é uma beleza. Parece que eu não sei o Você que não acontece. costuma ter bloqueio criativo, essas coisas, não? Sim, sim, sim. E tem vezes que eu não tô afim. Eu já me forcei muito, sabe? De sentar assim na frente do computador. Eu falava, não, tem que sair, tem que escrever alguma coisa. E ficava escrevendo qualquer coisa. Ontem mesmo eu apaguei 18 capítulos da história que eu tô escrevendo. Caraca, não dava pra aproveitar? Eu reli e falei, cara, nada a ver isso aqui. Nada. Vou apagar. E apertei o delete Você é sem muito, culpa. você é muito crítica com o seu trabalho? Você, tipo, Sou. nunca acha que tá bom? Nunca. Tanto é que quando o livro chega na minha mão pronto, eu não leio. Eu não releio a história, porque senão fala, nossa, isso Tipo, esse daqui. livro morreu a partir do momento que ele chegou, É. ele morreu pra mim. Não, só quando alguém fala assim, nossa, aquela página, não sei o quê, ou aquela cena, não sei o quê, e a pessoa fala com tanta empolgação que eu fico olhando, eu falei, o Fui que eu que será escrevi que ela isso? tá falando? Deixa eu ir lá dar uma olhada.
Aí Porque eu vou também ver. esquece, né? Você Ah, escreve um monte sim, de livro. é. Eu entrevistei o Pedro Bandeira segunda-feira passada e eu fiquei impressionada como ele fala as cenas do livro que ele escreveu em 1986 com uma Nossa. precisão. Foi um livro que eu li de novo há pouco tempo. O de 1986 é exagero, tá? Mas é tipo assim, 90, tá? Pra ser Aham. menos precisa. Mas um livro que eu li há pouco tempo. Então, tá fresco na minha memória porque eu li há pouco tempo. Mas Sim. ele escreveu esse negócio há 20 anos, 30 anos atrás e, tipo, ele descrevendo a cena, eu fiquei assim, gente, como é que pode? Que memória é essa, gente? É, Fiquei eu não tenho essa impressionada, memória, real, não. porque eu Não. também não, eu pego as coisas que eu escrevi, esse último livro que eu escrevi, tá até aqui. Deixa eu pegar. Ai, o último livro que eu escrevi, ele é infantil e ele é bem grossinho, né? Aham. Ele tem momentos que eu peguei, quando o livro veio da editora, pronto, que eu peguei e falei assim, gente, mas fui eu mesma que escrevi isso, fiquei impressionada, porque eu nem lembrava que eu tinha escrito aquilo. Sim. E olha que foi só do momento da última revisão que eu fiz até ele ficar pronto, então quer dizer, nem tinha tanto tempo assim. É Não, e muito louco eu isso. também tenho um certo receio de repetir coisas, né? Aí eu escrevo, aí eu fico, será que eu já não usei isso em alguma história? Aí eu vou nos arquivos Word do livro que já foi publicado. Opa, travou aqui pra mim. Travou pra vocês também? Para mim, não. Leila, tá me Oi, ouvindo? sim. Tá, volta. Você tinha travado. Tá. Ah, desculpa. Você volta nos É, arquivos Word dos livros que já foram publicados e pesquisa. quando tem alguma cena que eu falo, "Ah, acho que eu já usei isso daqui. Aí eu reviso, dou uma olhada no que já foi feito para não repetir, né? Falar, oh, a mesma coisa lá no Amigas Imperfeitas está aqui agora no Partiu Vida Nova. Então eu tomo esse cuidado, porque eu não lembro, assim, não é fresco na minha memória. Ai, no livro tal, na cena tal, capítulo tal, não. Só Entendi. relembro. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer a minha última pergunta. Eu vou pedir para vocês enviarem perguntas para Leila, que aí eu vou fazer as perguntas de vocês, vou ler os comentários. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira tem algum assunto que você não aborda nos seus livros de jeito nenhum? Ah, eu não gosto de colocar personagens que fumam e que usam drogas. E também não gosto muito de falar de suicídio. Desde aquela história que rolou lá, que o pessoal estava indo para um lugar lá no Canadá para se jogar do penhasco lá, que é a Bela da saga. E eu não soube disso não, menina. Como é o nome da saga? Eu esqueci, deu branco. Crepúsculo. Crepúsculo. Que no filme, né? Num dos filmes lá, que o Edward vai embora e ela vai para um Acho que é penhasco no lá. segundo livro. Se jogar, diz que as meninas, quando terminavam com os namorados, também iam ir pra lá. Eu achei, isso ficou na minha cabeça, sabe? Falei, nossa, como a gente tem uma responsabilidade, né? Muito grande, sem dúvida. Eu não sabia E que tinha tido essa repercussão assim, não. chegaram a fechar o parque. Nossa, não sabia mesmo. E Agora aí já são devem ter assuntos que você normalizado. evita, né? Sim, evito, porque é uma responsabilidade que a gente tem, né? A gente não sabe em que momento o leitor está da vida, como que aquele livro vai impactar ou aquela história vai impactar na vida de alguém. E se você joga uma sugestão dessa no momento frágil de alguém, nossa, eu não quero ficar com esse peso para mim. Então eu Sem evito. dúvida, é bem complicado. Leila, olha só, eu tenho algumas perguntas para você responder, assim, o que você recomenda e o que você não recomenda, porque tem muitas pessoas que me seguem aqui que são autores que estão começando e Uhum. aí pedem dica, fazem perguntas com relação. Por isso as perguntas aqui são muito relacionadas ao processo de publicação, ao seu processo criativo, porque as pessoas tiram muito, pegam esses exemplos, né? Essas experiências para tentar experimentar. Eu sou uma que fazia as coisas completamente diferentes e tô aprendendo todos os dias com os autores que passam por aqui. Eu vou pegando dica, vou fazendo diferente, e as coisas estão fluindo bem melhores. Ah, que bom. Graças a Eu também quero vocês. aprender, me passa dicas aí. Vamos lá. Eu queria, das coisas que você experimentou na sua carreira, eu queria que você dissesse o que você recomenda para quem está começando e o que você não recomenda, tá? Publicação independente, você recomenda? Eu gostei da experiência que eu tive. Eu fui, assim, fui muito feliz. A Allprint, que foi a empresa que eu trabalhei na época, foi muito correta comigo, me pagou tudo certinho, até
acabar o estoque dos livros. Então, eu tive uma experiência muito boa como independente, mas já ouvi milhares de histórias de gente que não teve a mesma experiência que eu. Então é Inclusive, mais na própria Alprint? sim, inclusive na mesma empresa. Isso que eu Então vou falar. não dá nem para dizer que é a empresa Que foi certa, a empresa, né? É sorte no final das contas. sorte, é. Então, assim, se eu fosse recomeçar, não sei se eu faria da mesma forma, né? Mas na época eu não pesquisei outros meios, então foi assim que aconteceu. E graças a Deus tive sorte. Então eu Entendi. recomendo, mas se quiser começar de maneira independente, hoje tem a Amazon, né? É diferente. Na minha época não tinha. Que na época não tinha. Participar de antologia, você recomenda? Ah, eu recomendo também das antologias que eu participei. Tem essa daqui, As Fases da Lua. E o Linda livro essa delas capa, é muito linda. maravilhosa. Ah, o livro dela está aqui. É, fui muito feliz também, ao lado de mulheres incríveis que escrevem super. Então, também recomendo. Acho que é E você é acha um que bom. vale a pena como divulgação do trabalho? Sim, sim, super vale, porque, por exemplo, a leitora da Cris Mello, que nunca me leu, vai ter a oportunidade de ler algo que eu escrevi e de repente ela gosta. E aí vai passar a consumir Foi através meus desse livros. trabalho que foi através desse trabalho que você conheceu a Fernanda, não, né? Como é que Não, vocês se não. conheceram? A Fernanda a gente se conheceu pelo Twitter, em 2010. E aí a gente começou a bater papo ali, e aí formamos o Novas Letras, aquele grupo que eu te falei. Que a gente Barato. saía, a Tami até falava que a gente era uma banda de escritores em turnê pelo Brasil. Todo mundo se Muito conheceu pelo bom, Twitter. muito bom. Publicar por uma grande editora, você recomenda? Ah, ó, super, né? Quem não quer? Também tive Porque uma hoje ótima. teve uma ótima experiência. Sim, Porque hoje, por exemplo, a Fernanda Belém estava na Valentina e resolveu seguir o caminho oposto, né? Que foi sim. começar a publicar os livros dela de forma independente. Não que ela tenha se arrependido de ter feito, de ter trabalhado com a Valentina, porque ela ama a editora e tudo mais, só tem coisas positivas, mas se sente mais à vontade de trabalhar o próprio texto da maneira como Sim. ela acha. Então, sei lá, de repente você podia ter tido uma experiência diferente e falar, não, quero publicar nunca mais com a editora grande. Não, eu tive muita sorte com a Gutenberg e com a Rocco nessa antologia, nenhum problema. Então, assim, tudo foi muito fácil para mim, né? Até esse período, quando o mercado estava em alta, né? Agora que o mercado está em baixa, que a gente está aí sofrendo, mas tem a Amazon, gente. A Amazon dá super certo. Se não quer publicar na Amazon, tem o Wattpad, onde eu já publiquei coisa também. Eu tenho um problema Tranquilo. sério porque eu não leio livro digital. Não Não, consigo. Não né? consigo. Meu negócio é o papel Eu, na mão. eu também E não aí, conseguia, mas estou me adaptando. eu tô pensando, tô com um conto para publicar, tô pensando em publicar na Amazon, já pedi várias dicas. Porque primeiro eu postei alguma coisa no Notepad, contos bem curtos. Não consegui descobrir na época como que fazia para as pessoas me descobrirem lá. E aí eu conversei com uma nova amiga que eu conheci agora por causa da entrevista com o Pedro Bandeira, que é embaixadora, não sei se ela tá por aí, a Lia. Ela é embaixadora no Wattpad, então ela me deu várias dicas de dizer, eu ainda não testei, mas já sei que tem como é que o povo faz, já descobri. Ah, me E passa aí depois, porque isso eu também ela não vai estar sei. aqui, ela já tá em junho, ela vai passar por aqui, vai ser entrevistada e vai contar tudo Ah, pra gente aqui. legal. Então, Ah, eu vou vou assistir. avisar quando ela vai dar essas dicas todas pra gente. Eu falei, não, como assim não? Você vai ensinar isso pra gente aqui, Conta aí pra gente. né? Mas eu tô com um conto pensando em publicar pela Amazon e eu fiquei assim, gente, mas e aí? Boto lá e como é que o povo fica sabendo que tá Sim, lá? eu também Porque eu tenho sou essa uma autora pergunta. completamente desconhecida, né? Completamente. Não tenho, Não, tenho pouco tempo de publicada, uma editora pequena, enfim, não tenho público, né? E aí eu fiquei me perguntando como é que faz, gente, pra fazer sucesso na Amazon, porque tem gente vendendo muito na Amazon. E mesmo que os valores sim. sejam baixos, tem gente vendendo muito, muito É, real, assim, eu também a queria ponto saber de uma isso. editora
da editora chegar e falar assim, não, vem publicar comigo porque tá vendendo muito, entendeu? Eu também quero. Quando cara... você descobrir, você me conta, porque eu também tô afim de Putz, saber essa já, informação. olha, eu conversei com a Bia Carvalho, que também participou da antologia, o livro delas com você, e ela me falou também que tá vendendo, que tá tendo um mercado legal na Amazon, sabe? Sim. E eu conversei com outras pessoas e as pessoas falaram que o grande barato da Amazon é o Kindle Unlimited. Eu não sei se eu tô falando certo, meu inglês é meio tupiniquim. Mas que parece que você ganha por página lida, né? Sim, Então, sim. parece que é melhor do que vender o e-book propriamente dito. Eu tenho só isso. Todos os meus Falei, também estão agora nesse formato Unlimited. Unlimited. Eu vou testar essa possibilidade aí. Depois vou pegar umas dicas com você. Vamos ver o que o povo tá falando? Enquanto eu Vai. vou caçando aqui, você recomenda agente literário? Olha, eu tive 2 experiências com agente literário. A primeira não é muito boa, não, mas a gente não vai entrar nos detalhes. E a Não, segunda, você conta o que deu errado. Não precisa falar o nome do santo, mas diz o que dá para dar errado nesse meio. foi a comunicação não era muito clara, e aí depois perdi um pouco a confiança e aí desandou. Então, assim, se Entendi. a comunicação não é clara, se as coisas não estão, assim, tudo na mesa, aí não rola. Aí fica uns negócios meio Tem que ter escusos, confiança, né? tem que ter confiança. Gente, meu cabelo tá horrível. Eliane E... Chianese está dizendo que sempre lembra de você com livros na época da escola. Oi, Eli, beijo, amor. A gente estudou juntas lá no Mato Grosso. Eu sempre tinha um livrinho comigo mesmo. Marcos de Sá, que foi entrevistada aqui sexta-feira passada, disse que escrevia diários, só bobagem, mas é legal de reler. Gente, é muito legal reler diários. A Flávia Calilpo está dizendo, opa, mais uma turismóloga na área. Eu nunca Artemisia.ju, trabalhei, que vem... Nunca trabalhou na área? Eu trabalhei na aviação. Eu me formei, já entrei direto na aviação e nunca fui para a área de turismo em si. Aí depois migrei para o RH. E aí tô aqui A minha até irmã hoje. tá dizendo aqui que deve ser como nos condomínios da Barra, o fretado. Porque aqui no Rio tem alguns condomínios que tem. Não é só na Barra, não, tá? Quero dizer que aqui no Meier também tem. É subúrbio, mas é limpinho. A gente tem alguns condomínios que tem esses contratos com Fretado, empresas que fazem. Eu não sei como é que funciona, se é pago, se está incluído no condomínio, eu não sei dizer, mas tem. Que pega na porta, leva para um ponto X no centro da cidade, principalmente, depois traz de volta no horário determinado também. É assim que funciona. Aqui. Deixa eu ver. Eli Lobo. A Eliana, beijo, Eli. Tá. Parabéns, Leila. É difícil você conseguir ler esse username aqui. Que mais? Flávia Calilpo, o Codex era organizado pela Janaína Rico. Não sei se ainda é. Sobre o prêmio que você ganhou, Jana, né? Era mesmo a Jana. Nossa, nunca mais soube da Jana, gente. Beijo pra Jana. Ela tá falando aqui, a Cíntia Chagas está falando que o fretado é coadjuvante da história. Da sua história. Se não fosse o fretado, talvez você não tivesse retomado, né? Não, ou se eu tivesse morado, porque eu morava em São Paulo, né? Depois que eu me mudei para o interior. Se eu tivesse ficado em São Paulo pegando metrô e trem, talvez também, não sei, de repente no trem. A minha tia tá falando aqui, Maíra, hoje eu te fiz essa proposta, escrevermos juntas. Minha tia tá querendo escrever um livro comigo. Eu não sei se eu funciono, cara. Eu vou tentar. Eu já escrevi espetáculo teatral com a minha irmã. A gente, inclusive, vai escrever uma peça agora que o projeto foi aprovado para captar recursos. A gente tem que escrever agora a peça. Mas é diferente escrever a peça, porque não sei porquê. A minha irmã é de cinema, eu fiz teatro e eu acho que tem isso a ver também. A gente meio que compreende a peça como ela precisa funcionar no palco. Eu acho que é muito diferente de livro. Livro tem muito detalhezinho que você não consegue... Não sei explicar, eu acho que eu teria dificuldade. Mas olha só, Fala. só um comentário. Nesse livro que nós escrevemos juntas, a gente pegou algumas betas para os primeiros capítulos. E elas ficavam assim, quem será que escreveu esse? Foi a Leila ou foi a Fernanda? Porque a gente não revelou quem escreveu o quê, né?
Então, de tão parecida que é a nossa escrita. Muito legal isso, hein? Sinal de que o livro tá fluido, né? Porque não pode ter também você ficar, ah, não, isso nitidamente não foi escrito. É esquisito você ler o livro assim, né? Cíntia Chagas, então, eu sou cozinheira de profissão e na quarentena virei escritora, maravilhoso. Inverteu os papéis aí, legal, parabéns. Minha tia tá falando que cozinhar é uma arte, uma terapia. Eu gosto. Eu tenho um amigo meu que mora em Londres, que ele liga e fala, tá cozinhando? Porque ele me liga sempre na hora do almoço, porque é o meio da tarde para ele lá em Londres. Ele sempre me pega assim, no meio do preparo do almoço. Ele fala, sua vida é só cozinhar, né? Eu tô até ficando com fome agora. Tem uma coisa que não me empolga, é cozinha. Jesus, eu queria muito, mas não aguento. Eu gosto muito de quando meu marido fala assim, então, fiz a comida, eu fico tão feliz. Eu também gostaria que alguém falasse isso pra mim de vez em quando. Porque de vez em quando eu não tô assim. Celo Genip tá perguntando, o que você lê atualmente? Tem autores favoritos? Quais? Então, eu sou muito eclética, eu leio de tudo. Atualmente eu tenho lido muita coisa para minha área, né? Então, muita coisa de psicologia, gestão de tempo, inteligência emocional, essas coisas. E para a área da literatura que eu gosto, estou lendo esse que eu mostrei no começo, um romance. Acabei de ler um livro da Sophie Kinsella, que é O Segredo da Emma Corrigan, que eu li. Eu tô lendo um dela agora. Tô lendo Mas Tem Mesmo Que Ser Para Sempre. Já leu esse? Já li. Tô lendo esse. É o primeiro livro dela que eu leio. Não tinha lido nada. De tanto ouvir a Fernanda Belém falar dela, eu falei, vou comprar um livro pra ver como é que é. Não um dos meus preferidos, não, mas é legal. Não, comecei mal. Não, escolhi mal o livro. Nada do que a Sophie escreve pode ser mal, mas não é o meu preferido. Eu gosto do A Lua de Mel, Fiquei com Seu Número, Garota de 20, todos os da Becky Bloom. Vou ver como é que vai ser. Tô gostando desse. Não vou dizer que eu tô amando, não tô amando, mas tô gostando. Uma história de um casal que faz as contas, né? E aí eles têm tanto X ainda de anos para ficar juntos, aí é engraçado. Olha, a Júlia Miranda tá perguntando, que ela tá falando que tá conhecendo seu trabalho como escritora agora, e ela queria saber qual dos seus livros você indica para começar. Então, todo mundo me faz essa pergunta. Gente, eu sou a pior vendedora de livros possível. Sei lá, o que você gosta? Se quer provar um conto, eu sugiro Das Fases da Lua. Eu adoro esse conto que eu escrevi, A Minha Lua, que é a Lua Nova. Chama Minha Canção Favorita é Você. Eu peguei esse universo da música para trabalhar, coloquei aqui. Ou então Partiu Vida Nova, é um livro super bem aceito, é uma história de recomeço, né? A Mariana, tanto é a primeira personagem que eu escrevi, isso eu posso contar sem spoiler. O livro começa assim, a primeira frase do livro é: como assim você não vai mais se casar comigo? O noivo, no dia do casamento, diz que não quer mais casar. Então, então ela passa aí por um período de autoconhecimento e decide recomeçar a vida dela. É legal. E tem o Amigas Imperfeitas, que é uma história de amizade, que é o meu livro mais vendido, né? Ele está na 3ª edição, inclusive. Que barato. Leila, a gente tem 1 minuto e meio para acabar. Nossa, que rápido. Queria muito, né? Quando tá bom, acaba rápido. Queria te agradecer muito por você ter topado conversar comigo. Foi um prazer. Quem quiser comprar seus livros, encontra eles na Amazon e nos sites especializados? Nas livrarias ainda tem muito. Aonde a Gutenberg vende, tem livro meu. E na Amazon tem todos. É o lugar mais certo hoje em dia, né? Muito obrigada. Se você veio para cá, obrigada. Valeu mesmo, foi um prazer. Se você veio para cá por causa da Leila, fica. Eu sou legal, tem muita coisa acontecendo aqui. Tem muita entrevista bacana, muita gente legal vindo. Se você veio por causa de mim, vá lá conhecer o trabalho da Leila, segui-la nas redes sociais, conhecer o trabalho dela, ver lá que já vai ter ali. Ó, vocês já estão chegando no negócio com presente.
tá? Porque vai até ter sexta-feira presente. sai conto novo. A partir de amanhã a Amanhã, gente já vai falar. presta atenção lá. Tá? Não, que isso, presta atenção lá nos canais da Leila. 20 segundos. Amanhã tem Bruna Fontes, eu espero vocês às 19 horas. Tem um monte de link legal lá na minha bio, tá? Tem canal do YouTube com as entrevistas que já passaram por aqui. Tem o blog, que tem post novo 2 vezes por semana. Tem contos, tem um monte de coisa lá, e-book gratuito, corre, vai